Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai demonstrar uma proposição acerca de classes de equivalência. Então, considere tio uma relação de equivalência em um conjunto A não vazio. Daí a seguinte proposição é verdadeira. Dois elementos de A são equivalentes ou se relacionam, C e somente C estão na mesma classe de equivalência. A grosso modo, dados os dois elementos x e y de um conjunto A, o x ele vai se relacionar com o y se e somente se a classe do x for igual à classe do y. Então, como é uma equivalência, devemos provar a ida e provar a volta. Ok? Onde na ida a gente deve provar que x relaciona com y implica na classe do x ser igual à classe do y. Tá bom? Só que para mostrar que a classe do x é igual à classe do y, a gente deve mostrar algo do tipo que a classe do x está contida na classe do y e depois mostrar que a classe do y está contida na classe do x. Claro que mediante aqui a nossa hipótese, porque para mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente mostra que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Não foi assim que a gente aprendeu a definição de igualdade entre conjuntos? Então é mais ou menos assim que vai girar a nossa demonstração. Então vamos começar. Suponha que x relaciona com y, tá? Bom, se o elemento Azinho ele pertence à classe de x, então o Azinho se relaciona com x, Então, o Azinho se relaciona com x. Isso daqui a gente viu na teoria, no vídeo retrasado. Se não assistiu, assista para poder entender essa parte, tá bom? Então, se um Azinho pertence à classe do x, o Azinho ele vai se relacionar com o x, tá bom? Bom, mas na nossa hipótese, o x relaciona com y. A gente acabou de ver que o A relaciona com o x e o x relaciona com o y da nossa hipótese, Da nossa hipótese. E isso vai implicar o que para a gente? Bom, como a relação tio ela é uma relação de equivalência, vale a propriedade transitiva, não é mesmo? Então, se o A relaciona com x e o x relaciona com y, isso implica pela propriedade transitiva que o A relaciona com y, tá? E se o A relaciona com y, aqui foi a propriedade transitiva, tá? Transitiva, ok? E se o A relaciona com y, o A pertence à classe de equivalência do y, Pela definição de classe de equivalência. O A pertence à classe de equivalência do y. Ok? Então, olha só, a gente partiu do ponto de que o A pertence à classe do x e com a ajuda da nossa hipótese, a gente chegou que isso implica no A pertencer à classe do y, No A pertencer à classe do y. Isso aqui é exatamente a definição de inclusão, Então, a gente pode afirmar, daqui a gente afirma que que a classe do x está contida na classe do y, ok? Isso é a definição de inclusão, Quando temos uma implicação assim. A gente viu isso aqui também em aulas. Bom, então já provamos que a classe do x está contida na classe do y. Para provar a igualdade, devemos mostrar que agora a classe do y está contida na classe do x, tá bom? Devemos mostrar que a classe do y está contida na classe do x. Porque aí a gente vai poder afirmar que a classe do x é igual à classe do y, tá? Então vamos em busca desse segundo momento aí da demonstração da ida. Então, para mostrar que a classe do y está contida na classe do x, é análogo, tá bom? Então, analogamente temos. Bom, da nossa hipótese,
da nossa hipótese, o x relacionava com y, certo? Só que isso implica, por simetria, que o y relaciona com x, tá bom? Então, da nossa hipótese, a gente tinha que o x relaciona com y, o que implica no y relacionar com x, tá? Essa propriedade simétrica, porque a relação ela é de equivalência, tá? Então, propriedade simétrica. Agora, analogamente, como aqui em cima a gente supôs que um A pertencia à classe de x, agora a gente vai supor que um B pertença à classe do y, né? Por quê? Porque isso implica, se o B pertence à classe de y, isso implica que o B relaciona com y, certo? O B relaciona com y. Daí nós ficamos com o seguinte, nós temos que o B relaciona com y e o y relaciona com x. Então, daí temos o B relaciona com y e o y relaciona com x da nossa hipótese, tá bom? Bom, e como o B relaciona com y e o y relaciona com x, isso implica para a gente, pela propriedade transitiva, que o B relaciona com x, tá bom? O B relaciona com x. E o B relacionar com x implica para a gente, pela definição de classe de equivalência, que o B pertence à classe de x. Tá bom? Então, vamos recapitular aqui para a gente dar a nossa resposta, né? A gente iniciou supondo que B pertence à classe de y, certo? Isso implicou que B pertence à classe de x. Então, começamos supondo B pertence à classe de y, e isso implicou em B pertence à classe de x. Pela definição de inclusão, temos o quê? Logo, y está contido na classe de x. Então, chegamos em x está contido na classe de y e y contido na classe de x. Portanto, a classe de x é igual à classe de y. E isso prova a ida da nossa proposição, né? Provamos a ida. Onde a gente supôs que o x relaciona com y, isso implicou na classe do x ser igual à classe do y. Agora precisamos provar a volta da nossa proposição, né? Da onde a gente vai supor que a classe do x é igual à classe do y e devemos chegar no x ser equivalente ao y. Ou o x relacionar com y, né? Dá no mesmo, falar desses dois modos. Então, vamos à volta. Então, para provar a volta, vamos provar agora a volta, né? Para provar a volta, a gente vai começar supondo. Vamos supor que a classe do x é igual à classe do y, e isso deve implicar no x ser equivalente ao y, ok? Bom, lembre-se que a gente viu na teoria que a classe de equivalência ela nunca é vazia, né? Por quê? Porque toda relação de equivalência ela é reflexiva, ou seja, todo elemento se relaciona com ele mesmo, né? Então, nós podemos afirmar que o x ele sempre vai se relacionar com o x, né? Porque a relação ela é reflexiva. Porém, pela definição de classe de equivalência, o x relacionar com x, isso implica que o x pertence à classe do x. Concordam comigo? Mas da nossa hipótese aqui, a classe do x tem que ser igual à classe do y, né? Da nossa hipótese. E isso vai implicar o quê? Bom, se o x pertence à classe do x, só que a classe do x é igual à classe do y, então o x também vai pertencer à classe do y, certo? Porque a classe do x é igual à classe do y, então eu posso até trocar aqui, ó, né? A gente pode ver dessa maneira, pode trocar por classe do y, ok? Bom, isso implica também, por definição de classe de equivalência,
Se o x pertence à classe do y, o x relaciona com o y, tá? Portanto, o que nós temos? Nós temos que o x relaciona com o x, né? E o x relaciona com o y. Isso vai implicar para a gente o quê? Bom, por transitividade, se o x relaciona com x e o x relaciona com y, então o x vai relacionar com o y, né? Pela propriedade transitiva. Tá? E isso já é o que a gente queria mostrar, né? A gente queria chegar que o x relaciona com o y. Então, a demonstração foi feita, né? Isso encerra a nossa demonstração. Então, para esse vídeo é isso. Foi uma proposição acerca de classe de equivalência, né? Que diz que um elemento se relaciona com o outro por meio de uma relação de equivalência, se e somente se as suas classes são iguais, né? É basicamente isso que diz a proposição. Então, para esse vídeo é isso e até o próximo. Lembrando que o PDF vai estar aí na descrição.